Olá, amigos de todo o Brasil, vocês estão bons, né? Então, estamos aqui ao vivo no Instagram e no YouTube para levar mais conhecimento para vocês. Para quem não sabe, eu sou o Dr. Glauber Nunes e hoje estou falando sobre regularização de imóveis, né? O nosso Me Conte Essa História Direito, mais um episódio do Me Conte Essa História Direito, vai falar sobre regularização de imóveis, a importância de se regularizar os imóveis, por que devemos regularizar os imóveis, o que é um imóvel irregular e tantas outras coisas que os brasileiros devem saber. Vamos dar um tempinho para o pessoal poder chegar, poder entrar, poder receber as notificações do Instagram. O Augusto acabou de entrar, a Isis Michele, sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem, envie aquele aí no Instagram, aquele aviãozinho, envie para mais pessoas, envie ali para pelo menos umas 5 pessoas, para que mais pessoas possam entrar. Às vezes tem pessoas que têm interesse em saber sobre a regularização de imóveis e muitas vezes não sabem, tem um imóvel irregular e muitas vezes não sabem. E aí eu preparei aqui um roteiro muito especial, deixa eu ligar aqui o iPad enquanto o pessoal entra, para que todos possam acompanhar o assunto de forma ordenada, organizada, tá? E aí vamos lá. Meu grande iPad, tem alguém fazendo um barulhinho aqui perto, na outra sala. E aí vamos aguardar mais pessoas entrar. Como é que foi o final de semana de vocês? Foi bom? Fico feliz em tê-los aqui. Então o Instagram está enviando para mais seguidores, o YouTube está informando para mais pessoas e já deu ali seus 3 minutos. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos até todo mundo poder entrar. Um abraço, Augusto, um abraço, Isma, mandar um aceno aqui para vocês dois. Envie para mais pessoas. Não deixe de seguir os nossos vídeos, o nosso conteúdo, o nosso perfil. É muito importante você saber a respeito do direito, porque direito ele está ali o tempo inteiro rondando a vida da gente, né? O tempo inteiro. Augusto, um grande profissional, doutora Isis Michele, obrigado mais uma vez pela presença. E 11h09, vamos começar, já estamos um pouquinho atrasados, para não demorar muito tempo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Pega aquele pratão de macarrão, vamos comer, vamos falar sobre direito, vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é a regularização de imóvel. Primeiro ponto, eu preparei um roteiro aqui, ó, todo especial, e esse roteiro é o seguinte. Primeiro ponto é, você sabe o que é um imóvel irregular? Você sabe o que é um imóvel irregular? Se você não sabe, você vai saber agora. Imóvel irregular é todo e qualquer imóvel que tem registro desatualizado ou que não tenha registro. Olha só, frisa bem, ou ele tem um registro desatualizado ou ele não tem registro. E aí isso traz uma série de consequências. Veja bem, toda vez que alguém vende um imóvel, toda vez que alguém transfere um imóvel, ou seja, faz a doação desse imóvel, seja de pessoa viva para pessoa viva, ou seja, de herança para pessoa viva, que é o chamado, transmissão causa mortes, esse imóvel ele tem que ser registrado, tem que ser dada a ciência para toda a sociedade, para o Estado, tem que ter o recolhimento de impostos, para que esse imóvel ele fique regular. Vou trazer uma informação aqui alarmante, extremamente preocupante. Olha só, até rimou. 60% dos imóveis, a Adriana está entrando aí, um abraço, Adriana, obrigado pela presença. 60% dos imóveis no Brasil não possuem registro ou têm registro desatualizado. Quando eu falo 60% dos imóveis, eu estou falando de aproximadamente 50 milhões de imóveis, sejam eles imóveis rurais ou sejam eles imóveis urbanos. Então eu tenho aí uma grande quantidade de imóveis irregulares. O Brasil ele se tornou um dos maiores campeões no mundo
um dos maiores campeões no mundo de imóveis irregulares. E a que se deve isso? É importante a gente parar para refletir por que que isso está acontecendo, por que que isso vem acontecendo, por que que nós temos tantos imóveis irregulares no Brasil. Primeira coisa, vamos analisar o problema da irregularidade e os seus prejuízos. Porque a irregularidade, ela não traz só o problema cartorário ou jurídico, ela traz também prejuízo financeiro para você que é dono do imóvel. Financeiro, atinge o seu bolso. Bruno Andreoli está entrando aí. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pela presença. Então, o que acontece? Dentre as maiores reclamações dos proprietários de imóveis no Brasil sobre regularização, nós temos aí, em primeiro lugar, burocracia. Esse mal que o povo brasileiro, que a nação brasileira herdou ali de outros países na época da nossa colonização, a burocracia, a dificuldade de regularizar um imóvel, ela é grande no nosso país, e aí é uma das causas que faz com que os donos não regularizem os seus imóveis. Outra coisa que acaba por entravar essa regularização é a questão dos valores, né? São valores muito altos para poder se regularizar um imóvel hoje. Altos, entre aspas, porque lá na frente vocês vão entender que não vai ficar tão alto. Existem meios de reduzir esses custos. Outro detalhe, falta de política pública. O Estado ele tem que fornecer política pública, até porque a moradia é um direito humano. E aí, nesse sentido, se não tiver política pública para a regularização do imóvel, o imóvel não é regularizado, o Estado deixa de arrecadar, deixa de fazer benfeitorias e existe uma série de problemas que estão aí por trás. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é um dos primeiros problemas que é acarretado pela não regularização do imóvel. De acordo com o Código Civil de 2002, você só é dono de um imóvel quando essa transferência, ela for registrada no cartório de registro de imóveis. Primeira coisa, ela só é efetivada, ela só é aperfeiçoada quando for registrada no cartório de registro de imóveis ou no tabelionato de notas. Então, o primeiro ponto é esse. Você só é dono se estiver registrado. Ah, Glauber, eu moro aqui na propriedade daqui há 30 anos, ninguém vai falar nada, né? Cuidado, eu vou trazer um caso bem interessante do município de Guapó, que aconteceu com uma cliente minha, e vocês vão ver que não é bem assim. Então, por mais que você more naquele imóvel há muito tempo, a necessidade de regularização, ela é urgente, tem que regularizar o quanto antes. Então, primeiro ponto, você só é dono de fato e de direito, porque de fato é quando você é dono da coisa ali no dia a dia. De direito é quando está registrado. Você só é dono de fato de direito quando você registra no CRI. E aí, imagina, você não registrou a transmissão desse imóvel no CRI. Chega uma pessoa, bate na sua porta. Oi, fulano, tudo bem? Deixa eu te falar, eu sou dono desse imóvel aí, ó. Esse lote onde você construiu sua casa, é eu que sou o dono. Então, desocupa aí. Não, mas peraí, eu não posso desocupar, eu tô aqui há 10 anos. Pois é, mas eu tenho aqui, ó, documento que prova que eu que sou o dono. Olha o tamanho do problema que você arrumou. E aí você vai ter que gastar com advogado, justiça e todos os outros gastos para provar que você é o dono, que você é o legítimo possuidor. Poderia ter reduzido esses custos fazendo o quê? O registro. E não fica caro, não fica dispendioso, dá para se fazer. E aí, o que ocorre? Lembra que eu falei que eu ia trazer um caso? Eu tenho uma cliente, essa cliente é de Guapó, se ela estiver me assistindo, ela vai saber o que eu estou falando do caso dela, não vou citar nomes, mas olha só. Essa cliente me procurou, ela morava no imóvel há 32 anos. Repetindo, ela morava no imóvel há 32 anos. Qual é a história desse imóvel? Olha só,
histórico dominial do imóvel. A mãe dela comprou um lote de um loteamento que não estava totalmente regularizado. Mesmo no início ali da cidade, foi lá e comprou. Passado um tempo, ela construiu com o esposo dela, tiveram filhos. E o dono desse loteamento, ele veio a falecer. Moral da história, os herdeiros ingressaram com uma ação na justiça reclamando que aquele lote era propriedade deles por conta da herança. E aí você imagina o tamanho do problema. Porque não tinha comprovação. Eles fizeram um contrato de boca na época. Esse loteamento não estava nem sequer registrado. Foi contrato de boca. E aí como é que você prova contrato de boca? A única solução foi ajuizar uma ação de uso capião pelo decurso de tempo, pelo tamanho do imóvel, para poder declarar ali a posse, né, pelo decurso de tempo, e depois fazer o registro do imóvel assim que saísse a sentença. Mas mesmo assim trouxe muito gasto, e agora serão dois gastos, o gasto jurídico e o gasto do registro. Podia ter evitado somente com o gasto do registro. Então, esse é um dos pontos. É você comprar um imóvel de alguém que falece e depois os herdeiros reclamam esse imóvel, ou também, olha só, você comprar um imóvel que já foi vendido para outra pessoa. Venda em duplicidade acontece demais. E é uma das grandes causas de não regularização de imóveis é justamente isso. Pessoas que compram imóvel sabendo que o imóvel já foi vendido para outro, que é de outro. Tem pessoas que compram imóvel com preço barato, vai lá e compra. Ah, o dono não está nem aí, faz, sei lá, 10 anos que nem pisa aqui. Aí vai lá e vende. A pessoa, ó, o dono não pisa aqui, tem 10 anos, tá nem aí, tô vendendo barato. É eu que cuido, tô vendendo barato. Quer comprar? Tem gente que vai lá e compra. Resultado, quando o dono volta, ele vai reclamar aquilo ali. E aí uma das causas também, uma das problemáticas também que gera a não regularização do imóvel é invasão, construção irregular. Tem muita gente por conta de construção irregular, porque não tem registro nenhum, não tem certidão negativa, que inclusive ao final desse vídeo eu vou colocar links úteis para que vocês possam acessar, para poder tirar as certidões negativas. E aí, no caso da certidão negativa de débitos do imóvel, eu vou colocar o link da Prefeitura de Goiânia, né, que é onde fica a sede do nosso escritório, mas as outras certidões servem para o Brasil inteiro, que é a certidão do ITR e a certidão de ônus do INSS, né, da questão da obra. Então veja bem, você tem aí invasões, construções irregulares, venda em duplicidade, todas essas problemáticas que acarretam um imóvel não registrado. E o pior de todas elas, a pior de todas, o pior de tudo isso é o imóvel ele fica desvalorizado 35%. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Você vai vender um imóvel por 100 mil. Se ele não tiver regularizado, ele vale 100 mil. Se ele não tiver regularizado, só pode vender por 65. Por quê? Porque quem vai comprar vai alegar, olha, eu vou ter que regularizar. Aí o valor vai lá para baixo. Quando você regulariza, não gasta muito, você vai gastar ali, sei lá, uns 4 mil, uns 6 mil, a depender do caso, às vezes até um pouco mais, a depender do caso. Se for aquele caso muito gritante, mas geralmente é até para baixo, até menos do que isso. Você consegue recuperar isso na venda do imóvel. Então o imóvel que valia 100 mil e foi registrado, ele passa a valer 135 mil. Olha o tanto que você ganhou quase 50% do valor do imóvel. Então registre, não perca tempo, procure um profissional, um advogado imobiliário para que possa fazer o registro do seu imóvel, para que possa avaliar o seu caso. Não fique na informalidade. E aí vamos lá, os benefícios da regularização, eu consegui listar 6 aqui, ó, bem interessantes. Primeiro, o que eu já acabei de citar, valorização de 35% na venda dos imóveis, tá? O segundo, segurança de propriedade, ou seja, tranquilidade patrimonial. Você que está vendendo é o único dono. Isso não tem preço.
tá? Um outro detalhe, banco só financia construção, só empresta dinheiro se o imóvel estiver regular. Só se o imóvel estiver regular. Se estiver irregular, ele não empresta, ele não financia. Então saiba disso. Saiba que o imóvel irregular, ele não pode ser objeto de garantia. E banco não perde tempo em relação a isso. Ele não perde sua garantia. Logo, se o banco quer te emprestar o dinheiro, tá tudo certinho, o imóvel tem que estar registrado. Se não tiver registrado, o banco não vai emprestar, tá? Outra coisa, orientação e planejamento territorial das cidades. A prefeitura vai ter ciência que existe aquele imóvel e outros imóveis ali no local que estão todos registrados. E aí, água, energia, esgoto, telefone, tudo é direcionado de forma mais fácil. Por quê? Porque a prefeitura passa a ter ciência de que aquele imóvel existe. Enquanto você não disser que ele existe, juridicamente falando, ele não existe. Outra coisa, a venda do imóvel ela se torna mais fácil. Por quê? Porque não precisa de outros processos. É só compra e venda. Agora imagine um imóvel irregular que tem que se ingressar com ação de uso capião para declarar a posse, para depois, a partir de uma sentença declaratória, se faz o registro, ou uma ação adjudicatória. Então tem todo um problema quando o imóvel não é registrado. E por último, a segurança para o corretor de imóveis. Tá? O pai da Adriana mesmo é corretor de imóveis, um grande corretor de imóveis, um abraço, Orozino Tavares. A segurança para o corretor ela é muito maior. Por quê? Porque o corretor, quando ele vai fazer uma venda, ele é responsável pelo resultado daquela venda. Então, se aquela venda der um problema, ele responde. Agora você imagina ele pegar um imóvel que esteja com problema no seu registro. E geralmente o corretor não pega. E aí você fica com o imóvel parado. Então até a segurança para o corretor é muito maior. Justamente por quê? Porque ele sabe que daquela transação não vai acarretar prejuízo. Comprou, vendeu, pagou, ok, tá tudo certo. Um abraço para minha amiga Renata Pimpão, saudade de você, Renata. A última vez nós nos encontramos lá naquela padaria do Setor Sul, saudades. E por último, né, concluindo, é nessas horas que um advogado imobiliário ele é necessário para poder regularizar o seu imóvel. Então é um profissional extremamente necessário, gabaritado, para poder analisar o seu caso, porque em muitos casos não é tão simples assim. As pessoas pensam que é simples, a ação de uso capião, mas a ação de uso capião pode até prejudicar. Então tem que analisar, cada caso é um caso, para que possa tomar a decisão jurídica cabível. Tá? Então é melhor prevenir do que remediar. Então é melhor você regularizar antes do que você remediar, muitas vezes perder seu imóvel, muitas vezes ter dor de cabeça. Então antes do problema acontecer, regularize. E a título de dica, quais são os documentos necessários quando você vai procurar um advogado imobiliário para poder analisar o seu caso? Primeiro, título do imóvel, ou seja, matrícula ou escritura pública. Contrato particular, quando existir, muitas vezes nem existe contrato, o contrato foi de boca. Então um documento público ou um documento particular, né? Documentos de identificação das partes, do comprador e do vendedor. E aí eu vou chamar a atenção quando são casados. Documentos pessoais do comprador, tanto dele quanto da esposa, ou da esposa e do esposo, quanto dos vendedores. Esposo e esposa, esposa e esposo. Glauber, eu não sou casado. Precisa do documento da minha companheira? Precisa. Precisa. Porque mesmo assim, mesmo você não sendo casado, presume-se o regime da comunhão parcial de bens. Então, tem que ter o documento tanto do vendedor quanto da esposa, ou da vendedora e do esposo, ou do comprador e esposa, ou da compradora e esposo. O companheiro e companheira. Precisa sim.
é o que nós chamamos de outorga uxória ou vênia marital. Tem que ter ali a anuência, tem que ter ali a concordância do cônjuge, tá? Então, valorize seu imóvel, tenha tranquilidade financeira e patrimonial, consulte seu advogado de confiança. São diversos processos de regularização, não existe só um, não existe só um meio. Tem vezes que se consegue via cartório, tem vezes que se consegue via justiça, depende muito do caso. Então, só um profissional com olhar clínico é que pode fazer uma avaliação mais precisa. Eu tinha colocado aqui uma informação, deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Ah, sim, eu vou colocar os links úteis, né, ali na descrição do YouTube. No caso do Instagram, né, eu não posso colocar os links úteis por conta do que o Instagram veda, mas eu vou fazer alguns posts a respeito de assuntos complementares. Por exemplo, o que é uma vênia marital, né, uma outorga uxória, o que é CRI e por aí vai. Vou fazer alguns posts para poder esclarecer melhor, tá bom? Então me conte essa história direito de hoje. Foi sobre regularização de imóvel. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. Clica no aviãozinho, manda para outras pessoas, para que outras pessoas possam ficar sabendo de nosso conteúdo. Acompanhe os nossos conteúdos, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Estamos aí publicando em várias plataformas. Vamos publicar os posts e também, quando está terminando o vídeo, no mesmo dia, geralmente à tarde, eu faço um artigo sobre na plataforma Jus Brasil. Combinado? Então curte, comenta, compartilhe, envie para um amigo. Um forte abraço a todos. Quero agradecer a todos que entraram na transmissão de hoje. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Regularize seus imóveis, não perca dinheiro, não tenha prejuízo. Por quê? Porque tempo é dinheiro e dinheiro jogado fora é dinheiro que lá na frente você vai precisar. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.